Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy, estou aqui novamente com vocês para terminar o nosso assunto referente a máquinas simples. Hoje nós vamos aprender sobre alavanca, polia e plano inclinado. Para isso eu gostaria que vocês pegassem um livro didático de vocês ou um caderno, alguma coisa que vocês queiram fazer algum tipo de anotação. Tudo bem então? Vem comigo então. Primeira coisa que a gente vai trabalhar então são as alavancas, certo? Essas alavancas é um tipo de máquina que ela serve para multiplicar a força mecânica constituída. Então, ela é constituída de um objeto rígido, que é a alavanca, com um ponto de apoio. Como assim? Vocês já devem ter escutado ou lido que Arquimedes, que é um filósofo grego, ele dizia assim: dê-me um ponto de apoio e uma alavanca que moveria o mundo. Porém, ele deveria ter continuado essa frase. Como a massa do mundo comparada com a massa de Arquimedes é bem maior, para que ele possa levantar, aqui ele tem um ponto de apoio, aqui ele tem a alavanca, e aqui existe um mundo que está fazendo uma resistência na força dele. Então, aqui a gente chama de força resistente. A força de Arquimedes é a força potente. Então, quando ele disse essa frase, dê-me um ponto de apoio e uma alavanca que moveria o mundo, ele deveria ter completado, desde que o braço da força potente seja maior do que a força resistente. Porque quando você tem maior braço, o que significa isso? O ponto de apoio tem que estar mais distante dele, Arquimedes, para que ele possa exercer aqui uma força e essa força possa levantar o mundo. Tudo bem? Moverei o mundo. Seria mais ou menos assim. Mas vamos então entender como que seria tudo isso. Eu estou falando em força resistente, estou falando em força potente, eu estou falando em ponto de apoio. Vamos tentar identificar isso. Aqui ao lado eu fiz uma figura um pouco mais direta. Imagine, aqui estaria Arquimedes fazendo força, aqui é a alavanca, ponto de apoio, então ponto de apoio, alavanca, ok? Aqui a força, quem está exercendo uma força é Arquimedes. Então ele é que está exercendo potência, força. E neste momento a resistência seria o do mundo, certo? Então, para que ele possa ter uma força suficiente para levantar esse mundo que tem uma massa maior do que ele precisa ter uma distância entre o ponto de apoio e ele maior, tá? É mais ou menos isso que a gente vai entender. Mas vamos tentar agora identificar cada um desses pontos. Então vamos lá. Primeira coisa, os elementos das alavancas. Cada alavanca é formada por basicamente 3 elementos, que é a força potente, que é a força resistente e é o ponto de apoio. Claro que a força potente em relação ao ponto de apoio tem o braço da força potente. A força resistente em relação ao ponto de apoio tem o braço da força resistente, tá? Então, se a gente fosse enumerar, nós temos aí 5, que são os 5 elementos que formam uma alavanca, tudo bem? Vamos olhar então. No livro de vocês aparece exatamente essa imagem. Então, eu tenho aqui o apoio está aqui, tá? É onde eu tenho, ele está apoiando, né? Ponto em que a alavanca não apresenta mobilidade, é onde ele está apoiando. Eu tenho aqui essa parte da mão dele aqui, ó, aqui é a força potente, é onde ele está fazendo a força para que ele possa varrer, tá? Aí ele tem aqui o braço, então, entre o apoio até a mão dele, esse pedacinho, porque aqui seria a alavanca, certo? Esse pedacinho aqui é o braço da força potente, tá? Já, lembra que eu falei, a força resistente,
que é essa força que está aqui, é a vassoura que está fazendo resistência ao movimento dele, a força dele. Ela tem relação com o ponto de apoio. Então, vai desde lá do ponto de apoio até aqui embaixo, eu tenho a chamada força resistente. Então, de novo, eu tenho que primeiro identificar ponto de apoio. Ponto de apoio, força potente, força resistente. Agora, o braço eu faço da força potente até o apoio, esse pedacinho. O braço da força resistente até o apoio. Esses são os 5 elementos de uma alavanca. Tudo bem? Vamos continuando então. Só que a alavanca, ela apresenta os seguintes pontos, como a gente acabou de colocar. Vamos lá então. Vantagem mecânica. Tá? O que é essa vantagem mecânica quando é igual a 1? Quando a força necessária para movimentar o objeto é igual à força resistente. Se a força que eu tenho aqui é igual à força resistente, eu tenho uma vantagem mecânica igual a 1. É 1 para 1, certo? Mais ou menos isso. Tá? Então, mantém-se o equilíbrio. Quando eu tenho vantagem mecânica maior que 1, aí é que vem o caso de Arquimedes. Quando eu tenho, para movimentar o objeto, força necessária para movimentar o objeto, será menor do que a força resistente. Só que para que ela seja menor, eu tenho que ter o braço, ó, ponto de apoio. Lembra que eu falei? Aqui está a força potente. Esse braço da força potente até o ponto de apoio tem que ser maior, para que eu precise fazer uma força potente menor. Quanto mais distante eu estou do ponto de apoio, menor é a força que eu faço. E essa é a força resistente. É esse objeto que eu preciso levantar. Tudo bem? Aí eu tenho força mecânica maior que 1, tá? E aí, força mecânica menor que 1. É quando a força necessária para movimentar o objeto é maior do que a força resistente. Percebam que agora o ponto de apoio está muito próximo, ó. Então, eu vou precisar exercer muito mais força potente para que eu possa levantar o mesmo objeto. Isso é que vocês têm que perceber, que a alavanca pode ajudar muito, desde que você entenda o funcionamento de uma alavanca. Quando a massa é maior que você tem que pegar essa força resistente e deixar mais próxima do ponto de apoio. Aí você vai exercer uma força menor. Tudo bem? Depois disso, nós trabalhamos com as gangorras, né? Aquelas gangorras que também são considerados tipos de alavanca. No primeiro momento, quando eu tenho na gangorra massas, pessoas com a mesma massa. Então, eu tenho aqui, ó, ponto de apoio, tá? E 2 cadeirinhas. Quando a massa é a mesma, existe um equilíbrio, tá? Porque existe mesma massa, a balança está em equilíbrio. Gangorra em equilíbrio. Mesma coisa de uma balança, ok? Porém, pode acontecer numa gangorra em que as massas sejam diferentes. Aí o equilíbrio não é mantido. Percebam aqui, ó. Não está sendo mantido o equilíbrio. Por quê? Porque a distância entre elas e o ponto de apoio é o mesmo. Logo, a pessoa com a maior massa vai tender a ficar embaixo e a pessoa com a menor massa vai ficar em cima. Mas espera lá, a gente já entendeu mais ou menos como funciona a alavanca. Gangorra é uma alavanca. Quer dizer que se eu tenho pessoas com massas diferentes numa gangorra, como que eu faria para manter o equilíbrio? Lembram? Vamos lá. Ó, a pessoa que tem a maior massa, que no caso está aqui a menina, ela tem a maior massa, ela vai ter que estar mais próxima do ponto de apoio. O menininho que tem menor massa vai estar afastado desse ponto de apoio. No momento que eu faço um deslocamento ou do ponto de apoio ou da massa, e aqui seria para ter equilíbrio, os dois tem que estar a uma distância ou mesma massa, como a gente falou, ou o que tem maior massa tem que estar mais próximo do ponto de apoio. Aí a gente consegue manter o equilíbrio,
Tudo bem? Nesse momento, não, porque massas diferentes. Para que as massas diferentes, a gangorra fique equilibrada, o que tem maior massa tem que estar mais próximo ao ponto de apoio, ok? Continuando. Quais são os tipos de alavancas? Nós temos, no caso, 3 tipos de alavanca. E sempre a gente vai ter que trabalhar a força potente, ponto de apoio e a força resistente. Nós temos que identificar em cada alavanca qual é desses 3 pontos de apoio. Primeiro momento é interfixa. Quando a gente fala em interfixa, a gente fala no ponto fixo. Seria o ponto de apoio, tá? Esse é o ponto fixo. O que significa interfixa? Nós temos aqui, essa região aqui, é onde eu vou fazer a força para cortar. Se eu vou fazer a força, então eu chamo aqui de força potente. O canto de lá, que seria outra ponta, é onde a tesoura vai fazer a resistência. Então aqui eu tenho a força resistente. Ou seja, quando o meu ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente, eu tenho interfixa. O ponto fixo está entre os dois. Fechou? Segunda situação. Interresistente. Vamos identificar aqui, ó. Agora o ponto de apoio mudou, ó. Estão vendo aqui, ó? Esse é o ponto de apoio. Aqui é a força que eu preciso exercer para quebrar essa noz, certo? Então, eu vou exercer aqui uma força. Então, aqui é a força potente. Neste momento, ela aqui está fazendo a força resistente. Percebam agora, eu tenho a força resistente entre o ponto de apoio e a força potente. Quando ela está entre os dois, eu chamo interresistente. Ela está entre os outros dois. E aí eu tenho a interpotente, que agora vocês já imaginaram. A interpotente vai ter que estar o quê? Entre as outras duas. Olhem só nesse momento. O meu ponto de apoio está aqui, porém agora é diferente. Eu estou aqui, é um pegador de macarrão, aqui é a força resistente e aqui no meio é onde eu vou exercer a força para apertar esse pegador. Então eu tenho a força potente entre o ponto de apoio e a força resistente. Então eu chamo de interpotente, certo? Essa é a relação que a gente tem que pensar. Depois disso, nós vamos para polia. Polia ou roldana. Esse caso é quando uma peça mecânica é utilizada para que a gente possa transferir a força e a energia cinética para outro objeto. Facilitar, para que a gente não precise fazer tanta força. Então, olhem lá. Aqui tem relatos, né, que indicam que as roldanas foram utilizadas pela primeira vez por Arquimedes, de novo, para que o rei de Siracusa deslocasse um navio, mostrando a importância das roldanas, tá? E aqui eu coloquei um tipo de roldana e aqui o exemplo da roldana, né? De novo a gente fala força potente, força resistente. E aqui a roldana. Mas vamos ver como é que é o funcionamento então. Primeiro nós podemos ter roldana ou polia fixa, quando ela está fixada no teto, tá? E aí o que acontece? Nós temos o peso e temos a força. Então ela passa aqui, ó, pela corda. Como ela está fixa, uma polia fixa ou roldana fixa, a força que eu vou exercer é exatamente igual ao peso, tá? Aqui ao lado eu coloquei bem explicadinho para vocês. Eu tenho aqui o peso e eu tenho ao lado de cá a força que eu vou ter que exercer para levantar esse peso. Agora vamos pensar, se eu puser, além disso, uma polia móvel. Uma polia móvel, ela gira em torno do seu eixo e se desloca. Permite alterar a direção, o sentido da força e alterar a intensidade. A fixa não altera a intensidade, o peso e a força é igual, eles são iguais, né? Aqui eu tenho a polia móvel e aqui eu tenho a polia fixa. Só que agora vejam que a força que eu vou fazer vai ser dividida por 2. Aí o aluno pensa, ah, claro, porque tem 2 polias. Não.
Veja o esquema que eu fiz aqui ao lado. Eu tenho aqui a resistência, tá? É a força, é o peso que eu vou ter que levantar. Ele tá aqui, ó. Esse é o peso, tá? Só que percebam que existe nesta roldana, tem uma corda que está presa no teto e tem uma outra corda que está vindo aqui. Esse peso aqui, ele vai ser dividido em dois. Uma parte do peso vai para o teto, a outra parte do peso vem para cá. Por isso que no momento que eu faço essa divisão, eu tenho o valor deste peso, se ele era de 100 newtons, aqui eu tenho 50 no teto e 50 é a força que eu vou ter que exercer. Ou seja, a força que eu preciso é do peso dividido por 2. Se o peso é 100, metade vai para o teto, metade vem para mim. Facilita o meu trabalho. Vamos pensar num outro momento. Agora eu tenho duas roldanas móveis, tá? Agora eu vou dividir o peso por 4. Como assim, professora? Olhe lá o desenho de novo. Aqui está o peso que eu preciso levantar, certo? Lembra, aqui está o peso, só que eu tenho 2 pedaços da corda, tá? Então eu vou dividir esse peso, metade vai para cá, metade vai para cá, olha lá. Então, metade está no teto, metade vem para esta roldana. Então, esta roldana aqui tem P dividido por 2. Só que essa roldana também tem uma metade que vai para o teto e a outra metade vem para cá. Então, eu vou pegar esse peso dividido por 2 e vou dividir por 2 de novo. Quando eu divido por 2 de novo, eu vou ter peso dividido por 4. Então, metade está no teto de novo e a outra metade vem para cá. Por isso que a força que eu vou exercer para levantar esse peso vai ser dividida por 4. Então, se esse peso era de 100, a partir desse momento agora, 100 dividido por 4, eu vou fazer uma força de 25. Entenderam? É nesse sentido, você sempre tem que pensar que na roldana tem 2 cordas, metade vai para um lado, metade vai para o outro. Então, vamos lá. Se eu tenho agora 3 roldanas, a maneira é a mesma. O peso, vamos lá? Aqui está o peso, só que o peso, 2 cordas, divide por 2. Metade está no teto, metade está na roldana. Essa roldana, divide por 2 de novo, P4, peso dividido por 4. E agora, esta roldana aqui, você divide de novo por 2. Então, você passa a ter peso dividido por 8 e peso para o meu lado dividido por 8. Então, o que a gente pode perceber? Que quanto maior número de roldanas móveis eu puser, menor é a força que eu vou precisar exercer. Tudo bem? Depois disso, nós temos o plano inclinado. O plano inclinado é uma rampa que ela serve para deslocar. Principalmente a gente usa para cadeirante, né? O plano inclinado para que o corpo seja deslocado verticalmente e com o menor esforço de puxá-lo diretamente na vertical. Então, nós temos aqui, acredita-se que as pirâmides foram utilizadas por meio dessa plano inclinado, né? E aí eu coloquei aqui cadeirante e o plano inclinado. De novo, potência, resistência, rampa, ok? Aí nós temos tipos. A rampa, ela tem a ver com o ângulo, tá? Se você fizer um ângulo menor entre o ponto de apoio e a alavanca e superfície, ó, ponto de apoio, alavanca, rampa, tá? Se esse ângulo é menor, a potência que você vai ter que fazer é menor. Se você fizer um ângulo entre o ponto de apoio e a rampa muito grande, você terá que exercer uma força maior. Então, esse é o detalhe da rampa, tá? Você tem que verificar quanto é o ângulo para que você possa exercer uma força menor. E por último, a gente tem a roda. A roda a gente já sabe, né? Ela acredita-se
que essa história da roda tenha vindo antigamente, quando eles utilizavam o tronco, tá? E aí, aqui tem primeiro uma roda antiga feita de pedaço sólido de madeira. E qual é a principal vantagem, né? A vantagem aqui da roda é que ela deve a capacidade de reduzir a quantidade de força necessária para mover determinada carga. E aqui a gente sabe que a roda a gente tem em bicicleta, em carro, em motos, né? Para facilitar a movimentação, tá? E depois disso, eu vou pedir para que vocês realizem os exercícios das páginas 21 e 22, do exercício 1 ao 5, e num outro momento eu volto para corrigir, ok? Fiquem bem, até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!